Você é uma pessoa que já tem uma caminhada com o Senhor, com Cristo, mas vive pedindo sinais para confirmar o que você entendeu? Pedindo sinais para saber qual é a direção que você tem que tomar? Eu tô aqui para comentar um pouco com você a respeito desse assunto, os sinais. O que a Bíblia, o que as Escrituras nos dizem a respeito deles? É certo a gente estar sempre pedindo sinais para o Senhor? Então, lá em João 4:48, o Senhor nos diz assim: se não tivesse milagres e sinais, as pessoas não creriam. Os dons de línguas, inclusive, são sinais para os que não creem. E as profecias para os que creem. O que o Senhor está falando? Os sinais, gente, ele é uma porta de entrada. Quando eu e você entendemos que Jesus está vivo, que ele é Filho de Deus, que ele morreu na cruz por mim e por você, e que ele é a Bíblia, o Verbo encarnado, e nós o confessamos como Senhor, a partir desse momento, nós precisamos crer para ver e não ver mais para crer. E os sinais, eles devem nos seguir e não a gente seguir os sinais mais. Isso acontece mediante a compreensão e conhecimento das Escrituras. O Senhor fala que eu e você nós erramos porque nós não conhecemos o Senhor e nem o poder dele. E nós temos que avançar nessa caminhada com Cristo, aumentando cada vez mais o nosso nível de fé. É claro que às vezes você precisa de uma direção na sua vida e não é uma direção clara na palavra, porque se for claro na palavra, não tem contestação. Então, por exemplo, você quer casar e você tem um pretendente que não professa a mesma fé que você. Você precisa de algum sinal para saber que isso não é de Deus? Não. Você precisa conhecer as Escrituras, porque o Senhor diz para eu e você não fazermos aliança com o incrédulo. Aliança de casamento, aliança de negócios. Nós não podemos fazer aliança, porque a gente entraria em julgo desigual. Eu não preciso de um sinal para isso. Agora, se tem uma outra pessoa que você quer se casar, ela também professa a mesma fé que você, mas você quer uma confirmação a respeito do Senhor e você vai pedir isso. Vai pedir uma confirmação convivendo com a pessoa, vai pedir uma confirmação com o Senhor em alguma situação, para que você não caia também no engano. Eu creio que essa confirmação ela é válida, porque o Senhor sabe o desejo do seu coração de obedecê-lo. Você sabe que se o Senhor te mostrar que é um engano, que você vai abrir mão daquele relacionamento. Então, um exemplo que eu dei a respeito de sinais, mas nós temos que tomar muito cuidado em pedir sinais ao Senhor. Lá em Mateus 12, versículo 38, os fariseus e mestres da lei, eles pediram sinais para Jesus. Olha, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Preste atenção, não era qualquer pessoa pedindo sinal, era o povo de Deus. Um povo que conhecia as Escrituras. E o que o Senhor diz para esse povo? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. O que o Senhor disse? Eu já dei sinais. Para que você quer mais sinais? Eu já dei sinais para você. Você precisa de conhecer, você precisa de acreditar. E temos que tomar cuidado, porque Zacarias, quando orou pedindo um filho, mesmo sendo idoso, ele e a mulher dele, quando o anjo visita para entregar a bênção para ele manifesta a incredulidade pela boca, pedindo um sinal. Ele fala assim: como que eu vou saber que isso vai acontecer? Que sinal que o Senhor vai me dar? Porque eu sou velho e a esposa também. Ora, se ele já era um homem, um sacerdote que conhecia a lei, conhecia o poder de Deus, ele estava fazendo um pedido numa oração que era genuína e lícita diante de Deus ter filhos. Era impossível? Sim, mas para Deus não há impossíveis. Quando ele pede um sinal, o Senhor julga, ele entra em juízo. Por quê? Porque ele manifesta incredulidade. Ele manifesta incredulidade com a própria boca. E aí ele recebe um juízo da parte de Deus, ficando mudo. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão de ficar pedindo sinais o tempo todo. Os sinais não podem estar na base, no fundamento da nossa fé. O que tem que estar no fundamento da fé? A palavra. Porque senão, gente, você e eu podemos cair no engano. Até Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu já escutei pessoas testemunhando. Etienne, eu acredito no santo tal, no santo XYZ, porque quando eu fiz esse pedido, aconteceu. Eu fiz esse pedido para ele. Eu acredito porque eu vi uma manifestação de uma imagem chorando. A pessoa, por meio de sinais, ela creu em algo que não era verdadeiro. Por quê? Porque ela não conhecia as Escrituras e foi enganada por meio de sinais. Porque o maligno, ele tem poder. Ele recebe, às vezes, poder, do ser humano, porque ele trabalha com legalidade. Então, às vezes, ele coloca doença, ele tira a mesma doença e sai enganando as pessoas. Ele fala do seu passado inteiro através de alguém e sai enganando as pessoas. Mas eu e você, quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não somos enganados, porque o Senhor nos revela todas as coisas. O Senhor fala para nós, o Senhor nos dá discernimento espiritual. Que você seja encorajado
encorajado a buscar discernimento espiritual, mais do que pedir sinais para o Senhor. Porque você tem uma vida com Ele, você sabe que Ele te escuta, que Ele é o maior interessado em ver você feliz com a vida abundante que Ele mesmo providenciou e conquistou para você e para mim na cruz. Deus te abençoe.